Bom, boa noite a todos, a todas. Quero agradecer ao convite do Gerson com a Raquel para participar mais um ano desse grande evento importante. A natureza dele é decolonial e a sua experiência é decolonial. A comunicação que eu vou trazer para vocês, eu intitulei de Memórias em Zonas Intersticiais, Cidade Floresta Afro-Indígena, em telas de Maria Nessi Balheiro. Essa comunicação, ela faz parte de 2 projetos de pesquisa. Um eu já concluí e o outro está em andamento. Um foi um projeto de pesquisa que eu ganhei uma bolsa de pós-doutorado e eu desenvolvi na Universidade da Amazônia, cujo tema do projeto era Etnobiografia, Interculturalidade e Capital Sociocultural, Artes da Memória nas telas de Maria Nessi Balheiro. E o segundo projeto é um projeto em andamento do Edital Universal, intitulado Cartografia de Patrimônios, Representações Oficiais e Populares na Amazônia Marajoara. Ao longo da minha trajetória de pesquisa, eu falo de um lugar desse vasto, amplo e plural mundo amazônico, que é o arquipélago de Marajó, ou aquilo que eu venho chamando de uma Amazônia marajoara. E, para quem não conhece, não existe esse termo ilha, tá? Nunca usem o que tenha um grande arquipélago, ou, se quiserem, a Amazônia marajoara. São 16 municípios, mais de 50 mil quilômetros quadrados, 500 mil habitantes, com histórias bastante diferentes entre cada município e, portanto, entre essas muitas cidades. Eu nasci no interior do município de Breves, banhado pelo Amazonas, e migrei para Melgaço. Ao longo da minha trajetória, eu estudei a história dessa cidade a partir da memória dos seus muitos moradores. Então, eu venho de uma experiência de pesquisa dentro do campo metodológico, com a história oral e os trabalhos da memória, e do ponto de vista epistemológico, já com a história social inglesa, depois os estudos culturais britânicos, o pensamento pós-colonial e depois decolonial. Eu estudei a cidade de Melgaço. Naquele contexto, eu não tinha muita clareza que a minha preocupação de estudar a cidade já era decolonial. Por quê? Porque as escritas sobre cidade, a historiografia sobre cidade, publicadas por intelectuais internacionais, traduzidas para o Brasil, e as escritas sobre cidades no Brasil, não se encaixavam na cidade que eu estudava. Porque a minha cidade era uma cidade com uma outra cartografia, com uma outra geografia, com outras lutas de constituição desse território. Eu, então, enfrentei a ideia de construir uma outra gramática para pensar a cidade. Eu construí o termo cidade-floresta. E, nesse projeto do pós-doc, eu me deparei com uma artista plástica, pode passar, marajoara, Maria Nessi Balheiro, nascida em Breves. Breves, para quem não conhece, dos 16 municípios do arquipélago, é o município mais populoso, tem 100 mil habitantes, e a cidade tem mais de 50 mil. A cidade de Melgaço tem 7 mil habitantes e o município tem 27 mil. Então, 20 mil mora no espaço rural. Essa relação entre o rural e o urbano, essas fronteiras burradas, para pensar uma nova concepção de cidade, vem sendo problematizada a partir dessa experiência de pesquisa. Pois bem, a Maria Nessi, eu conheci Nessi em 2015, a partir de uma relação de amizade com a Viviane, a moça que está do lado. Nós temos, em Breves, hoje, uma experiência de interiorização. Ontem eu até falei sobre isso, do doutorado em antropologia. Eu sou professor do programa de mestrado e doutorado em antropologia da Federal,
e do Programa de História Social da Amazônia. E a Viviane é uma aluna da turma de doutorado em Breves. E ela me apresentou a Nessi. E eu fiquei muito impressionado com a história dessa artista. Pode passar. A Nessi, ela nasceu em 1957 e começou a pintar com 48 anos a partir de uma ação mediúnica. Ela, um dia, dormindo, acordou e, na verdade, a filha tinha comprado material para ela pintar, ela nunca tinha pintado, e ela começou a pintar, e ela vai pintar uma primeira tela que ela vai dizer que é um índio, na verdade é uma índia. E a partir daí, ela começa a rememorar o passado dos anos 60 na cidade de Breves. O passado da sua infância e as narrativas de sua mãe. Nós vamos fazer então uma viagem rápida nas imagens, depois a gente volta. Então aqui Nessi está pintando, pode passar. Ela tem um caderno de vocábulos, das memórias, das palavras, dessa gramática do passado que entrou em desuso, em função da chegada de novos vocabulários na vida urbana. Ela registra os sonhos, pode passar. A primeira tela, ela nunca tinha pintado, e ela começou a pintar a partir da tela, que ela diz que é de um índio, mas é uma mulher, né? É uma índia. E a partir daí, com as lembranças das sabedorias da mãe, com as suas próprias vivências, ela sentiu necessidade de aprender a pintar. E ela vai interagir com duas pessoas que vão marcar a sua formação como pintora. O que é mais incrível, a pintura da Nessi é uma pintura compartilhada pela dimensão espiritual, por um amigo que ela conta como deve ser o cenário e ele só desenha, e depois ela pinta dando outro formato. Então, essa é a primeira pintura. Nas pesquisas que eu desenvolvi, eu trabalhei com 5 telas que eu vou apresentar agora rapidamente para a gente poder entrar. Pode passar. A primeira pintura que eu vou analisar é o regatão. Ela está reconstituindo uma parte da cidade nos anos 60. Segunda pintura. A segunda, ela intitulou de Brincadeiras de Infância. E ela vai reconstituir as tradições da cidade de Breves. Depois eu vou voltar na tela a partir das narrativas. Observe que ali tem um navio dos Estados Unidos e uma bandeira norte-americana. Breves em tempo de quadra junina e as muitas brincadeiras de infância. Próxima. A terceira tela é a jangada. Eu então uso no artigo que eu publiquei, as 3 primeiras telas, a primeira de um ângulo periférico da cidade, a segunda do centro, que é as brincadeiras, e a terceira é a jangada, que para mim é a conexão que cruza os mundos da cidade floresta. E nesse universo, eu vinha de estudos no doutorado sobre a presença negra na Amazônia, desafiado pela minha orientadora, e eu comecei a perceber que não era possível falar na Amazônia do negro sem falar do indígena. E na constituição de espaços rurais, de espaços urbanos, as zonas interseccionais entre índios e negros veio aparecendo poderosamente, através dos escritos de cronistas que eu levantei, através dos escritos dos padres espanhóis, através de livros do tombo, através de folcloristas, através de literatos e também de entrevistas com padres, pajés e pais de santo. Nesse sentido, vai acontecer nessa relação do pesquisador e, entre aspas, a pesquisada ou a colaboradora, nesse caso aqui vocês vão saber, a Nessi não é colaboradora, ela é escritora desse trabalho, tá? Ela assina comigo os artigos, e eu vou trazer para vocês essa perspectiva metodológica.
Eu então, pode passar, eu então captei do acervo da Nessi uma tela, que é o coletor de castanhas, e nessa tela ela está pintando, na minha concepção, a princípio para ela chamava de caboclo esse personagem. Quando ela passou a ler meus textos, ela passou a chamar de afro-indígena. E, por último, ela vai pintar, então, uma tela, ela já está afetada pelo trabalho do pesquisador, ela pinta, então, para mim, a tela, que é uma tese síntese de pensar uma cidade-floresta afro-indígena. Ela pinta essa tela. Bom, isso é para vocês entenderem e agora eu vou começar, tá certo? Só era um preâmbulo. A cidade foi desde cedo, pode voltar para a primeira tela, foi desde cedo reduto de uma nova sensibilidade. Ser citadino, portar um ethos urbano, pertencer a uma cidade implicou formas de representá-la, fosse pela palavra, escrita ou falada, fosse pela música, em melodias e canções que a celebravam, fosse pelas imagens, fossem pelas imagens desenhadas, pintadas ou projetadas, as cidades reais, concretas, visuais, tácteis, consumidas e usadas no dia a dia, correspondem a outras tantas cidades imaginárias, a mostrar que o urbano é obra máxima do homem, e eu coloquei dentro de parênteses, e da mulher. Obra esta que ele não cessa de reconstruir pelo pensamento e pela ação ao longo dos séculos. Eu começo então. Quem constrói as cidades nas Amazônias? Como elas são urdidas? Que enunciados, saberes, fazeres alinhavam formas, estruturas e funcionamento dos territórios urbanos? O que é pensar o urbano e o rural, a cidade e a floresta em geografias, geoculturas, geohistórias, que desconhecem fronteiras fixas, transgridem normas e padrões de discursos e práticas civilizacionais, fazendo usos e abusos de variados e misturados capitais socioculturais e códigos interculturais. Nas 2 últimas décadas, agora é a escrita do historiador, né? Tem que ir para a historiografia. Uma multiplicidade de leituras da cidade, do urbano na Amazônia, com sua diversidade de agentes, de classes sociais e fisionomias multiétnicas variadas, invadiram a produção acadêmica nas ciências humanas. Tem uma infinidade, eu citei próximos dessa pesquisa, Lacerda, Pinheiro, Figueiredo, Castro, Trindade Júnior. Em linhas gerais, essas pesquisas expressam olhares sensíveis de pesquisadores destas terras nortes. Eu fiz uma opção de trabalhar os escritores regionais, numa perspectiva de leitura por dentro. Aqui interessamos-nos pelo Pará e pelo Marajó, estado e região de onde falamos e escrevemos, para valorizar aspectos específicos de viveres e fazeres urbanos em espaços pequenos e médios que hibridizam, mestiçam, interdiciam e interculturalizam em relações de tensão e contaminação, tradições de ruralidades polifônicas com discursos e práticas da modernidade civilizacional ocidental. Aí, Garcia Canclini, Sérgio Gruzinski, Romy Baba, Walter Mignolo e a galera do giro decolonial. Por esses enunciados, a cidade de Breves, banhada pelo rio Amazonas, tornou-se, ao longo de sua história, importante zona de misturas e traduções culturais, destacando-se entre seus habitantes modos de ser,
viver, pensar e agir afro-indígena. Bom, eu vou aproveitar para explicar. Eu fui então estudando a presença negra e fui encontrando as zonas intersticiais afro-indígenas. E eu comecei a perceber que todos nós, morando na Amazônia, na verdade eu descobri depois, estudando os intelectuais da história no Brasil, que tem afro-indigenismo para todos os lugares deste planeta ou dessas Américas, tá? Mas pensando aqui, eu fui vendo que no Pará, no Marajó, o modo de viver afro-indígena está para além da discussão de raça ou de etnia. É um modo de uma cultura dos sentidos, das sensibilidades, de uma dicção, de uma performance nos modos de viver que diz respeito às formas de trabalho, de cantar, dançar, dormir, se alimentar, enfim, que envolve as práticas culturais. E aí eu enfrentei esse termo e venho trabalhando com essa perspectiva que os sujeitos que habitam a cidade, não importa se eles vieram da Itália, da Alemanha, se eles morando nessa cidade, eles são contaminados por um modo de viver afro-indígena. E eu acredito que essa perspectiva tem a ver com o projeto decolonial de captar as epistemes ou as cosmologias de índios e negros em zonas intersticiais. Pois bem, nesse circuito da Amazônia Marajoara e da cidade de Breves, diferentes artistas têm construído visualidade, sonoridades e oralidades sobre a vida urbana urdida pelos seus muitos moradores, pautados em cosmologias, linguagens e estéticas locais, em interações com outros códigos sociais sem fronteiras, como campo de possibilidades para se repensar e problematizar concepções clássicas, homogêneas e unilaterais de cidade na Amazônia, e igualmente para estudá-la pelo ângulo dos processos de identificação étnico que as constituem. Então, a Maria Nessi Balieiro, ela passa a ser a grande personagem para estudar a cidade a partir das suas telas. Mas, vindo então da experiência com a história oral e os trabalhos com memória, e passando a fazer parte de um programa de pós-graduação em antropologia, eu me dediquei a estudar os antropólogos pós-coloniais. Primeiro os pós-modernos, tem que conhecer, e depois os antropólogos pós-coloniais. E eu encontrei, então, um campo que para mim é teórico-metodológico, das etnobiografias. Primeiro estudando a etnografia, a Marisa Peirano diz que ela não é uma metodologia, é um campo epistemológico. Eu comecei então a pensar que a minha experiência como historiador, nos meus flertar com a antropologia, era possível trabalhar com uma outra perspectiva, que era a perspectiva da etnobiografia. Por quê? A etnobiografia, ela começa a problematizar os conceitos de indivíduo, sociedade, cultura, na lógica moderna, para trazer a seguinte ideia: você pode contar a história dos lugares a partir de um sujeito, considerando a perspectiva da memória individual e das inter-relações que essa memória tem com os lugares dentro e fora. E aí a etnobiografia foi se apresentando para mim como uma possibilidade metodológica para acompanhar a trajetória de vida da Nessi. Nesse sentido, trabalhando com a ideia de que é uma mulher que está pintando uma cidade, e essa mulher é uma mulher desconhecida na cidade. Ela tem uma história invisível. Alistair Thomson, o intelectual dos estudos de memória e história oral, australiano,
ele traz a ideia de que nós compomos um passado com o qual possamos conviver. E aí a Nessi vai negociando com esse passado. E o que é muito interessante para mim é que, pela pintura, ela se empodera para ela poder falar de si e da cidade. Sem a pintura, ela fica invisibilizada. Então ela utiliza a pintura como uma grande arma de luta e, ao mesmo tempo, como um projeto político para trazer à tona tradições, modos de viver, que a cidade do presente, porque ela está trazendo uma cidade dos anos 60 e 70, reconstituída pela memória, ela está, então, articulando a relação passado, presente e futuro. Nesse sentido, a Spivak diz para nós o seguinte, que a tarefa, e a Adélia trouxe isso na sua comunicação, a tarefa do intelectual pós-colonial, e nós diríamos aqui decolonial, deve ser a de criar espaços por meio dos quais o sujeito subalterno possa ser ouvido. Para ela, não se pode falar pelo subalterno, mas pode-se trabalhar contra a subalternidade. E foi nesse sentido que eu fui acompanhando a história de vida da Nessi, a produção das telas, e fui convidando-a para escrever comigo os trabalhos. O que foi muito incrível, que depois que nós fazíamos as entrevistas, conversávamos, que eu escrevia, que eu devolvia o texto, ela metia a mão. Nesse sentido, a etnobiografia, ela possibilita discutir de quem é a autoria do texto. Esse texto, ele é polifônico. Esse texto traz histórias de diversos sujeitos e ele é escrito a muitas mãos. Eu vou, então, entrar agora dentro dessas telas. Vamos lá, a primeira tela. Pode passar. Essa. Bem, ela narrou todas essas telas, tá? Eu acho que essa perspectiva decolonial, se por um lado a gente lida com uma multiplicidade de teóricos, todos esses teóricos, eles partem, antes de tudo, da experiência empírica, né? Das vivências, daquilo que eles estudaram e leram e refletiram a partir do seu lugar. Nessa primeira tela, ela vai narrar para a gente o quê? Vejam. Nesta tela, procurei retratar a chegada do regatão na parte da cidade que ainda era formada por pontes e não tinha luz elétrica e nem água encanada. Você está vendo aqui vários produtos da floresta marajoara, como castanha, borracha, açaí, já para fazer a troca. Esse sujeito aqui está conversando com o chefe da casa. Enquanto isso acontece, a mulher e a filha já estão no barco e outros encarregados já estão mostrando os tecidos. Antigamente se falava de fazendas, cortes. Já aqui tem a lamparina, a cachaça, o tabaco em corda. Aqui tem sandália, bule, açúcar, terçado, vasilha, a maleta com medicamentos. Um deles é o quinino, remédio para febre. Pote, bacia, alguidar, fogareiro. Como este regatão está vindo fazendo as trocas, ele já trocou com alguma coisa, como a borracha que está em cima do todo. Vejam, essa tela a gente poderia se demorar para discutir os modos de trabalho na Amazônia, as formas de exploração, as relações de poder e de compadrio que perfazem a construção da identidade desses múltiplos sujeitos, né? E dialogando com a historiografia que se debateu sobre essa questão. Passa a segunda tela. Nessa segunda tela, eu gosto muito dessa tela, porque tem um dado fantástico. Ela vem trazer, a partir do lúdico, as formas de dominação norte-americana, tá? Nos territórios marajoaras, poderemos falar amazônicos, a partir da exploração da economia da madeira. Vejam,
Quando chegava o navio norte-americano, não dá para ver, mas aqui tem 2 crianças que elas estão entrando de contrabando para chegar dentro do navio norte-americano. Os norte-americanos não permitiam que as crianças entrassem, mas elas achavam brechas. E o que isso revela? No final das contas, eles aceitavam e eles faziam amizade com essas crianças. E depois eles faziam filmes com essas crianças. Convidavam depois para elas assistirem. Tinha uma sociabilidade e, ao mesmo tempo, esses norte-americanos exploravam duramente seus pais, porque eles trabalhavam na extração, na emboiação e na produção da madeira que era exportada para fora. Tá? Pode passar. Tempo? Tempo? Tá bem? Tá. Então, a terceira tela é a jangada, tá? Nessa tela, vejam, sintomaticamente, ela é, para mim, tradutora da mediação cidade-floresta. O hífen da palavra cidade-floresta, para mim, é essa jangada, tá? Visual e oral, tradicional e moderno, nesse em seu processo criativo, politicamente memorial, reconstitui espaços de trabalho e relações diversas que, de acordo com memórias de infância e adolescência, revelam-se complexas, questionando, inclusive, a semelhança do que fazem os críticos dos ciclos econômicos, e aí tem Loureiro, Lacerda, Nunes, Leão, são intelectuais nativos que estão estudando essa questão na região. Porque não é mais possível acreditar, em consonância com argumentos defendidos e exemplificados nesse artigo, e como bem deixa ver a tela, numa população que trabalhava em um único tipo de atividade, esperando o seu término para se iniciar em outra, como cronologicamente foi disseminado: ciclo das drogas do sertão, ciclo da borracha, ciclo da madeira, ciclo do palmito, para citar os mais popularizados. A tela mostra como que homens, mulheres da floresta e da cidade, porque estão em trânsito contínuo, as pessoas, elas borram esses espaços de moradia, vivem na cidade, constroem a cidade e trabalham na floresta, e a jangada é como se ela fosse o próprio barco, tá? Nesse sentido, a Nessim mostra as muitas atividades que eram desenvolvidas em mesmo tempo, ainda que tivesse uma economia, uma delas que era exportada. Tá? E agora nós vamos entrar dentro da tela, pode passar, o coletor de castanha. Já. A tela ambienta o espaço rural brevense em tempos de coleta de castanha, procurando retratar o empenho de castanheiros afro-indígenas na luta pela vivência. Por trás da caminhada na mata estão as relações de trabalho, suas desigualdades e formas de exploração de regatões e patrões. Igualmente um saber local de tradição indígena e africana que resguarda o conhecimento da mata, a temporalidade da colheita, as artes para confeccionar paneiros, as técnicas para carregar a pesada carga usando recursos da floresta como o cipó, o manuseio de instrumentos industriais tradicionais como o terçado e as afetividades que trabalhadores pobres afro-indígenas estabeleciam ou estabelecem com os ecossistemas do Marajó das florestas, recompõe o visível e o invisível da tela. Sempre sintonizada com a dimensão espiritual que conduz e explica a vida humana, porque os sinais da presença de espíritos em seu dia a dia são muitos, a artista faz de sua pintura texto memorial para registrar vivências compartilhadas com sua genitora. Emerge então um projeto político, como eu já falei anteriormente, contra o esquecimento do passado marajoara, esquadrinhado pela tela da memória vivida e recriada em estéticas cotidianas. Em suas próprias palavras, Nessim explica: eu pinto o cotidiano ribeirinho por causa das lembranças da mamãe. Eu tenho a necessidade de contar o que ela nos contava lá do interior. É um exercício para lembrar,
marcar, para não ficar perdido na história, porque depois que a mamãe faleceu, se não tiver ninguém para contar, vai ficar perdido no tempo. E aí chegamos então na última tela. Essa última tela, quem deu o título fui eu, gente. Aí já é a artista completamente, interpenetrada com o pesquisador e já incorporando dimensões das leituras que ela fez e das convivências que ela vem fazendo. Eu e Nessi temos uma pesquisa pelo WhatsApp, Eu sempre vou na casa dela, fotografo, e depois eu peço, e ela escreve, e fotografa e me manda. Para essa comunicação aqui, ela está acompanhando, entendeu? Que eu vou falar sobre essas telas. E ela sugeriu algo para eu falar, que eu já falei aqui, que eu tinha que dizer. Era para me falar dessa relação do navio norte-americano que passava pela Amazônia e passava, inclusive, ela disse, pelo Acre. Ela passava por vários lugares. Pois bem, então, a última tela, vejam, as interações estabelecidas com Nessi permitiram, então, processos de afetamentos recíprocos. Ampliamos nossos círculos relacionais e alinhavamos novas teias de amizade, carinho e responsabilidade. Interessado nas heranças, trocas e saberes que se manifestam nos cruzamentos estabelecidos por índios e negros no lado ocidental marajoara, puxamos pela lembrança da artista para situar, pintar e narrar tais presenças. Eu não vou narrar o que ela falou, mas eu vou contar. Ela está trazendo, então, a multiplicidade de saberes, e ela está trazendo uma presença negra em breves, nos anos 60. E aí, depois que ela pintou a tela, ela me liga e diz, eu localizei esses negros. E eu fui a Breves, e nós fomos fazer entrevista com uma das famílias que trabalhava na estrada nessas práticas. E um dos negros, então, me contou, a família da minha mãe veio do Ceará, com meus avós. Eles vieram trabalhar em serviços muito duros, muito árduos, um serviço mais pesado, que é o da lavoura, que é o de cuidar da plantação. Aí eu vou pular, olha, hoje eu entro e saio em qualquer local, mesmo sendo nossa cor uma cor mais discriminada, mas devido a esse princípio aprendido com meu pai, a gente é levado a sério. Bem, aqui teriam várias questões para analisar, eu vou então para os finalmente, caminhos da aprendizagem. Nessa, então, convivência com a Nessi, a escrita etnobiográfica, tecida em colaboração com a pintora, esforçou-se para materializar a dimensão rizomática de uma cartografia etnográfica que procurou conectar potências do fazer histórico e antropológico, valorizando a ecologia de saberes, conforme pensa Boaventura de Souza Santos e Cássio Rissa, movimentadas por pesquisadores e pesquisada. Por isso as perspectivas se cruzaram, enfrentaram desafios para se ajustar, expuseram pontos nodais e diferentes que foram superados na negociação de palavras e enunciados. Para melhor visualizarmos e interagirmos com a posição da pintora, as 5 telas permitiram a elaboração de nexos entre duas partes constituintes do viver na cidade, a cidade em si e os sujeitos da cidade. Dando continuidade, então, e agora, na perspectiva mais pós-colonial, pensando a experiência caribenha espraiada pela Amazônia Marajoara, por dentro dos escritos de Stuart Hall, podemos dizer então, e aqui eu não explorei, mas eu vou analisando as formas de exploração da mão de obra indígena e negra e afro-indígena, podemos dizer, conforme Stuart Hall, os regimes dominantes de representação de índios e negros foram resultado de um exercício crucial de poder cultural e de normalização. Sabemos que o termo índio e o termo negro são construções também do discurso colonizador, Isso já nos disseram, já nos disse tanto Aníbal Quirrano quanto Walter Mignolo.
Na contramão dessa visão, Maria Nessi redesenha e repinta o passado dentro de outros padrões culturais, valorizando diferentes práticas de trabalho, afetividades e respeito com a natureza, outros modos de alimentação, crenças, festas que orientam ainda hoje a vida das populações tradicionais marajoaras de matrizes afro-indígenas. Fundamentados na teoria intersticial dos estudos culturais, pós-coloniais e decoloniais, em diálogos com a historiografia e a antropologia, pela pintura da artista, aprendemos que o mundo de saberes de tradições orais em rizomas foi sendo germinado por índios e negros nas paisagens físicas e culturais brasileiras e amazônicas. Mesmo vivendo em situações limites de vida, sob o regime da escravidão, controle e violência instalado pelos poderes metropolitanos e locais em distintos tempos, o qual muitas vezes cooptou as gentes de cor para defender seus interesses, as conexões entre os modos de aprender, a realidade e as formas de compreensão da realidade pelos sentidos, desenvolvida por índios e negros, arquitetaram sutis resistências. Por fim, como assinou Stuart Hall, citando Frantz Fanon, a colonização não se compraz apenas em manter um povo nas suas garras e em esvaziar o cérebro do nativo de forma e conteúdo. Por uma espécie de lógica pervertida, pega no passado do povo oprimido e distorce-o, desfigura-o e o destrói. Em tempos presentes, para superar os ardis da monocultura da mente Vandana Shiva e realizar a desobediência epistêmica Walter Mignolo, populações tradicionais marajoaras, de tradições afro-indígenas, herdeiras dos cruzamentos e patrimônios locais, ao transformar os espaços de moradia, trabalho e celebração em zonas de planejamento para a liberdade, continuam a lutar para deslocar os jogos da história, da cultura e do poder. Stuart Hall, 2006. Formatados por elites locais, sonhando com o reconhecimento de direitos, saberes e tradições. Muito obrigado.